A segunda lei de Newton é para o movimento. Lá no curso de vocês de Mecânica Aplicada 1, vocês estudavam condições para o corpo estar em equilíbrio estático. Ou seja, você tinha um equilíbrio de forças para que o corpo não tivesse movimento, certo? Ou seja, que a velocidade dele fosse zero ou constante. Então, a gente acaba sendo uma forma de escrever a segunda lei de Newton para o caso especial que a aceleração é zero, certo? Hoje, então, antes de começar, eu queria relembrar com vocês essas três leis de Newton, que são aí as leis que regem o movimento, que descrevem bem o movimento de um corpo, tá? Então, quando a gente coloca aí a primeira lei de Newton, a gente chama ela também de lei da inércia, certo? Por que a gente trabalha a lei da inércia? Porque a primeira lei de Newton, ela especifica o seguinte: se você tem um corpo. Então, a primeira lei de Newton, ela estabelece o seguinte, que um corpo que está em repouso, ou seja, com a velocidade igual a zero, ou com uma velocidade constante, e quando eu digo aqui constante, eu estou dizendo em módulo, direção e sentido, ele tende a permanecer com essa velocidade zero ou com a velocidade constante até que uma força externa atue sobre ele, certo? Então, a primeira lei de Newton, ela mede aí ela é a lei da inércia, ou seja, o corpo ele tende a permanecer em repouso ou com um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme implica com uma velocidade constante em módulo, direção e sentido. Então, ele vai permanecer nessa condição até que uma força externa atue para modificar esse movimento do corpo, okay? Ou para colocar ele em movimento, ou ainda para alterar essa condição de velocidade, seja ela de direção ou de módulo, certo? Então, se eu tiver um corpo que tem movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em linha reta até que um agente externo aplique uma força sobre ele para ele poder variar a sua velocidade. E, associada à variação de velocidade, a gente tem o que a gente chama de aceleração. A aceleração é uma taxa com que a velocidade está variando, certo? Então, aí a gente parte para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental aí da dinâmica. Quando a gente coloca um corpo que está acelerado, a segunda lei de Newton estabelece que essa aceleração ela é proporcional, ok? Ela vai depender da resultante das forças que atuam sobre o corpo. Então, vamos dizer aí que eu tenha N forças, 3 forças atuando sobre o corpo. O resultado dessas forças atuando é que vai definir o quanto a velocidade vai variar. Então, a aceleração, a gente coloca o seguinte, ela depende bastante das forças que estão atuando no corpo. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, para a velocidade do corpo variar, traduzindo em outras palavras, a segunda lei de Newton está dizendo que para a velocidade do corpo variar, eu preciso de um resultante diferente de zero. Ou seja, eu não posso ter um equilíbrio de forças na direção do movimento, certo? Então, a segunda lei de Newton, eu posso escrever ela de uma forma diferente, colocando ela em função da variação da quantidade de movimento. A gente vai falar disso aqui hoje, tá? Quando eu falo de força resultante ela é um vetor, certo? Que tem a mesma direção e o mesmo sentido aí da nossa aceleração. A gente escreve ele como um vetor porque eu posso ter uma força resultante e uma aceleração que pode ser decomposta em diferentes direções, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje para essa decomposição em componentes retangulares, em componente tangencial e normal, e componente radial e transversal, certo? Como que eu vou definir qual que é a melhor forma de decompor o movimento?
de acordo com o problema, aquela que vai me trazer ali uma maior simplicidade no tratamento do problema, certo? E a terceira lei de Newton, a gente chama de princípio da ação-reação, certo? Esse princípio de ação-reação estabelece o seguinte, que toda força, a toda ação, corresponde uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto, tá? Uma coisa que é importante a gente observar aqui, e aí lá na hora de responder o questionário vocês vão lembrar disso aqui, quando a gente fala de um par ação-reação, são duas forças de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto que atuam em corpos diferentes. Quando você dá um murro em alguém ou na parede, sua mão não dói? Porque ao mesmo tempo que você exerce uma força sobre a parede exerce uma força sobre a sua mão, que é o provocador. Então, é um par ação-reação, mas são duas forças que atuaram em corpos diferentes. A força que você exerceu foi sobre a parede e a força exercida pela parede foi sobre a sua mão. Quando você chuta uma bola, também tem um par ação-reação. Então, toda vez que você exerce uma força sobre um corpo, certo? A reação desse corpo, ela tem a mesma direção e sentido oposto ao que você aplicou. Só que esse par aqui, ó, atua em corpos diferentes, certo? Toda vez que a gente falar desse par ação-reação, são forças com mesma intensidade, quer dizer que elas têm o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, ok? Então, se eu considerar aqui, quando eu tenho um plano e eu tenho algum objeto sendo aí, eu vou considerar que eu tenho alguém aqui que está empurrando essa caixa aí, ó. A pessoa que está empurrando exerce uma força sobre a caixa. Essa é a minha ação, certo? Que vai fazer com que a caixa desloque aqui em uma determinada na direção do movimento da força. A reação é a força que a caixa exerce sobre o homem, certo? Então, na hora de escolher nosso objeto de estudo, eu vou analisar somente as forças que atuam sobre aquele objeto. Por exemplo, se eu quiser conhecer o movimento da caixa, eu vou olhar a ação, a força que ele exerceu sobre ela. Agora, se eu quiser olhar o movimento do homem, eu vou analisar a força que a caixa exerceu sobre ele, certo? Uma coisa que eu sempre falo lá para os meus alunos de Física 1, por que força, muita gente confunde, às vezes, força-peso e normal como um par ação-reação. Elas não são, ok? Força-peso e normal, tá? Não formam um par ação-reação porque elas atuam sobre o mesmo corpo. Se eu considerar um objeto em repouso sobre uma superfície, o peso dele atua aqui para baixo, certo? Então, eu tenho aí o peso atuando para baixo. A normal é a reação do plano, aqui é a reação ao apoio aí do corpo. Então, ela atua para cima, porém, as duas atuam no mesmo corpo. Então, a gente não fala, tá? Elas não são um par ação e reação, porque atuam no mesmo corpo. Para que elas fossem, teria que atuar em corpos diferentes, ok? Eu tenho aqui, sim, uma reação ao peso e uma reação à força normal. Só que aí a gente vai, são outras forças, tá? A segunda lei de Newton, a gente vai estudar ela aqui para quantificar aí alguns movimentos, para determinar aquelas condições cinemáticas ainda. A gente vai usar a segunda lei de Newton para determinar condições de velocidade, certo? De aceleração, na maioria dos casos, essas duas condições de aceleração e de velocidade. E em alguns casos, dependendo do que a gente tiver, dá para a gente determinar a posição do corpo, R, conhecendo aí as forças que atuam sobre ele, certo? Então, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton para fazer uma descrição cinemática aí. Quando eu falo cinemática, para conhecer a forma do movimento do corpo, através aí da velocidade, da aceleração e dessa posição R, ok? Lá
na estática, tá? Quando você estudar na estática, vocês já estudaram isso aqui, ó. A condição de equilíbrio para um corpo é que a soma das forças que atuam sobre esse corpo, ela tem que ser igual a zero, certo? A soma das forças e a soma dos momentos relacionados aí a essas forças. Ela tem que ser igual a zero, certo? Isso aqui, meninas, é uma condição de equilíbrio estático. Então, qual que são os dois casos que são envolvidos no equilíbrio estático? Velocidade igual a zero ou ainda uma velocidade constante, ok? Agora, a gente vai estudar casos em que eu tenho variações de velocidade. Então, quando eu trato variações de velocidade, associada a uma variação de velocidade ΔV, tenho que ter uma aceleração, tá? Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton, a equação da segunda lei, para poder mostrar essa relação entre velocidade e aceleração. Então, a segunda lei de Newton, ela propõe o seguinte, ó. Se a força resultante que atua sobre uma partícula não for nula, a partícula ela terá uma aceleração proporcional à intensidade da resultante e na mesma direção dessa força, certo? Então, a gente coloca aqui como vetor para dizer o seguinte, essa força resultante ela pode ter componente em 2 dimensões, se eu estiver trabalhando no plano, ou 3. E aí, em cada uma dessas direções que eu estiver trabalhando, eu posso ter componente da aceleração ou não, ok? Então, aqui, eu posso colocar o seguinte, ó. Se eu for decompor em componentes retangulares, tá? Em componentes retangulares, a segunda lei de Newton ela vai ficar escrita dessa forma. Retangulares é quando a gente estiver tratando aí o eixo x, y, certo? E z. Eu vou colocar na mesma notação que o livro usa. Então, se eu for fazer essa decomposição em x, y e z, eu vou decompor que a soma das forças aqui que atuam em x, ou seja, a soma das componentes em x tem que ser igual a massa vezes a componente x dessa aceleração. A soma das forças que atuam em y tem que ser igual a massa vezes a componente em y. E a soma das forças aí em z tem que ser igual a massa vezes a minha componente z da aceleração, ok? Se for o caso de tiver sido dado um vetor posição r, o vetor posição ele tem coordenada x na direção y, mais y na direção j, certo? E z na direção k. Então, se for o caso de ter sido dado esse vetor posição, essa componente x nossa aqui, ó, é a segunda derivada em relação ao tempo da posição x, da coordenada x, certo? A y vai ser a segunda derivada de y. E o az vai ser aí a segunda derivada dessa posição z, ok? Isso aqui basicamente é o que vocês já faziam lá na Física 1. Então, a gente hoje vai fazer reviver isso aqui um pouquinho, tá? A gente vai voltar aí no tempo. Vamos analisar um exemplo, meninos, que a gente tem uma decomposição de movimentos, certo? Quando a gente considera o movimento de um projétil ou de qualquer outro corpo sendo aí lançado com a velocidade inicial, certo? Eu vou colocar aqui em 2 dimensões. Então, por exemplo, se eu considero uma bola sendo chutada, a tendência é ela descrever aí essa trajetória, ó, uma trajetória parabólica. E eu já até usei esse exemplo antes com vocês. Se eu desprezar a resistência com o ar, certo? A todo tempo aqui, ó, a única força que vai atuar sobre ela vai ser a força-peso dela, que vai atuar sobre a força gravitacional, vai atuar aí para baixo, certo? Então, reparem que ela tem movimento em x
e movimento em y. Essa velocidade aí em x é igual à velocidade inicial, aquela componente da velocidade inicial em x. Agora, a velocidade vy, ela vai variar, certo? Essa velocidade vy, ela vai variar. De acordo com o que a bola sobe, essa velocidade y vem diminuindo até ela parar e começar a cair. Então, reparem que a gente só tem variação de velocidade no eixo y. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. A soma, nesse caso aí, das forças que atuam em x vai ser igual a zero, certo? Nesse caso aqui, eu posso afirmar isso porque eu estou desprezando a resistência com ar e eu estou considerando que a velocidade aqui, ó, seja constante, ou seja, eu não tenho um movimento acelerado em x. Agora, em y, tá? Na direção y, a soma das forças que atuam em y tem que ser igual a massa vezes uma aceleração a y, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a única força que atua aqui se eu estiver desprezando a resistência com o ar? É a força-peso. Então, a partir de agora, a gente vai chamar essa força-peso de 1W, tá? Eu vou usar aqui a mesma notação do livro para facilitar na hora que vocês forem estudar. Então, a soma das forças que atuam em y vai ser a minha força-peso. Como ela está atuando para baixo, eu vou deixar aqui negativo. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração em y. Como aqui a gente está desprezando todas as outras forças, essa aceleração em y tem que ser igual à aceleração de queda livre g. O sinal de negativo aqui é para dizer que está para baixo. Então, a gente obtém aí a força-peso, massa, vezes aquele g de aceleração de queda livre, tá? Bom, uma outra forma, tá, da gente escrever a segunda lei de Newton é que a segunda lei de Newton ela é escrita assim, ó, que é a soma das forças, e eu vou colocar isso aqui ainda como vetor, é igual a massa vezes a aceleração, certo? Na edição mais antiga do livro, o autor até faz um comentário sobre isso aqui. Alguns estabelecem que a condição de equilíbrio dinâmico, certo? Ou seja, quando eu tenho movimento, a condição de equilíbrio dinâmico é essa aqui, ó, que é a soma das forças menos a massa vezes a aceleração seja igual a zero, certo? Só, meninos, que é polêmico a gente falar no equilíbrio dinâmico, porque se eu tenho aceleração, essa velocidade ela vai estar variando. Então, alguns, quem tiver a curiosidade de pegar outro livro, quando eu escrevo a equação nessa forma aqui, ó, certo? Estabelecendo aí aquela condição de equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, alguns chamam esse vetor massa vezes a aceleração, menos massa vezes a aceleração, de um vetor de inércia, certo? Então, eu vou chamar aqui vetor de inércia. Esse termo que a gente tem aí, menos m vezes a, certo? Então, assim, ele não é um termo muito legal de se utilizar, justamente por, igual eu falei, se ele é um movimento acelerado, toda vez que eu tenho aceleração, eu tenho uma variação de velocidade, e essa modificação de velocidade pode ser em modo, direção, sentido. Então, fica um pouco complicado falar em equilíbrio dinâmico, certo? Em equilíbrio, na verdade. Mas, vocês vão encontrar isso aí, alguns autores definindo dessa forma, por isso que eu estou passando para vocês, certo? É a segunda lei de Newton, escrita aí de uma forma diferente, tá? Uma outra forma que a gente tem de escrever a segunda lei de Newton é definindo uma grandeza que a gente chama de uma quantidade de movimento linear. Vocês já viram isso aqui lá na física 1 como a letra P, se eu não me engano, um P minúsculo, certo? Então, quando a gente tratar isso aqui, a gente está tratando de uma quantidade, certo?
ele é um vetor que tem o mesmo modo, mesma direção e sentido da velocidade. Então, ele é o vetor quantidade de movimento. Ou, como vocês viram lá na física 1, lá isso aqui chamava um Pzinho assim, ó, P, vetor também, igual a M vezes V. E o Halliday chama isso aqui de momento linear, tá? É o mesmo vetor que a gente está trabalhando aqui. Só que eu vou usar a mesma nomenclatura do autor do livro de dinâmica. Então, quando eu defino essa quantidade de movimento, essa quantidade L, ela vai ser igual a massa vezes a velocidade do corpo. Então, como o próprio nome sugere para essa grandeza, para que ele tenha uma quantidade de movimento, ele tem que estar em movimento aqui, ele tem que ter uma velocidade. E para variar essa quantidade aqui, se a gente tem um sistema que a massa é uma constante, para variar a quantidade de movimento, eu preciso variar essa velocidade. Então, quando a gente faz aí a variação da quantidade de movimento em relação ao tempo, certo? Se eu derivar essa equação, aqui eu estou só olhando como que ela varia com o tempo, certo? Sendo essa massa constante, quem pode variar é a velocidade. Então, a gente acha o seguinte, ó, que esse dl, ou a variação da velocidade, que era para pôr uma seta, a variação da quantidade de movimento em relação ao tempo vai ser igual a massa vezes dv dt. Esse termozinho aqui, o último que a gente escreveu, ó, a variação da velocidade com o tempo, é o que a gente chama de aceleração. Então, essa variação da quantidade de movimento, ela também pode ser escrita como massa vezes aceleração. Então, alguns aí vão ver a segunda lei de Newton escrita dessa forma aqui, ó. Que a segunda lei de Newton, ela expressa a soma das forças que atuam sobre o corpo, ou a resultante dessas forças, ela tem que ser igual à variação dessa quantidade de movimento, tá? Pode escrever ela tanto dessa forma aqui, ou ainda numa notação que a gente fala em uma notação mais enxuta, que a soma das forças, ela vai ser igual à derivada temporal, é só para indicar aqui, ó, o pontinho, é para indicar que a derivada é em relação ao tempo, ok? O que isso aqui quer dizer? Quando a soma das forças é diferente de zero, eu tenho a velocidade variando e, consequentemente, variando essa quantidade de movimento, tá? Bom, acho que aqui foi toda a primeira parte da nossa teoria. Então, vamos fazer um exercíciozinho mesmo só para relembrar aí os tempos de Física 1, tá? Uma coisa que é importante a gente fazer aqui agora é, lá na Física 1, vocês tratavam tudo como partícula, certo? Então, por exemplo, quando você ia desenhar o diagrama de corpo livre, você representava o corpo por um ponto, e nesse ponto vocês representavam as forças que atuavam sobre ele. A gente vai trabalhar agora o diagrama de corpo livre, isolando o corpo que a gente estiver analisando, certo? Então, eu vou isolar ele aqui e vou colocar as forças atuando sobre ele num ponto específico. Por quê? Agora nem tanto, mas lá na frente, as dimensões do corpo podem ser importantes para nós. Então, façam escolhas de eixos aí que simplifiquem o tratamento do problema. Coloquem o ponto de aplicação das forças exatamente onde elas são aplicadas no corpo, certo? A força-peso, a gente sempre vai colocar ela aí no centroide do corpo. E aí, a gente chama essa representação das forças aqui, atuando sobre o corpo, de um diagrama de corpo livre, certo? Então, toda vez que vocês forem resolver um problema de dinâmica, é importante estabelecer esse diagrama de corpo livre. E agora a gente vai usar, além do diagrama que vocês já usavam lá na Física 1,
A diferença desse aqui agora, que vocês usam o corpo mesmo. Além desse diagrama de corpo livre, a gente vai fazer um diagrama cinético, tá? Esse diagrama cinético vai ser uma representação aí da direção da aceleração. Então, aqui, vamos dizer, considerar, eu tinha essa força P, esse peso, essa força de atrito, essa reação aqui, essa força normal, certo? Atuando sobre o corpo. A resultante de todas elas atuando, ele vai deslocar aqui para frente. Então, se ele vai deslocar para frente, ele vai ter uma aceleração direcionada aqui na direção desse vetor. Então, esse aqui a gente chama de um diagrama cinético, onde eu faço a representação daquele termo inercial, que é a massa vezes a aceleração, atuando aí sobre o corpo que eu estiver isolando, ok? Toda vez, meninos, que a gente for trabalhar aqui, lembre-se que se eu tiver um corpo apoiado, eu tenho que considerar aí a força normal. Se o atrito não for desprezado, força de atrito. O peso, a gente vai considerar isso sendo aplicado no centroide do corpo, ok? E tem que envolver todas as forças que estiverem na direção do movimento em questão. Então, por exemplo, se eu sei que ele desloca aqui horizontalmente, então eu vou ter que decompor essa força aqui em componente horizontal e vertical, certo? Na hora que você decompor essa força, vai ser... Isso mesmo. Isso. Porque aqui, ó, você vai usar seno e cosseno para x. Como o ângulo está aqui entre ela e o eixo horizontal, ó. Então, nesse caso aqui, o px fica p cosseno, certo? P cosseno de 30. E a componente y vai ficar p vezes o seno de 30. Isso. Tá bom? Eu vou fazer uns dois exercícios com vocês para a gente poder separar bem essa ideia do cosseno e do seno. Tá bom? Então, vamos lá. Um bloco de 80 kg está em repouso sobre um plano horizontal. Encontre a intensidade da força P necessária para dar ao bloco uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado para a direita. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 0,25. Ok? Então, se a gente for colocar aqui, ele deu o coeficiente de atrito, reparem que ele não tem unidade de medida, certo? Ele é uma grandeza adimensional. Então, ele quer saber quanto que deve valer essa força para que esse corpo adquira uma velocidade para a direita de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro vamos tratar o diagrama de corpo livre, certo? Atuando sobre ele, aqui é mostrado só, lá no enunciado foi mostrado só a força P. Mas além dessa força, eu tenho aqui o peso dele, que atua para baixo. Eu tenho a força normal, que é a reação ao apoio dele no plano, tá? No piso aí, que a gente vai considerando. Eu tenho a força de atrito, que eu vou chamar aqui de uma força F. Então, quando eu for fazer a consideração dessa aceleração, eu tenho que levar em conta todas essas forças. Qual é a consequência de todas elas atuando? Eu tenho uma aceleração para a direita e o exercício quer saber quanto vale essa força P para que a aceleração que ele vai adquirir aí para a direita seja de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer aqui, meninos. Nesse caso, vocês concordam comigo que é conveniente aí a gente decompor o movimento em componente x e y, em componentes retangulares? Então, se você for colocar aqui, ó, eu vou separar a soma das forças que atuam em x tem que ser igual a massa vezes essa componente x da minha aceleração, essa componente horizontal, e que a soma das forças que atuam em y tem que ser igual a massa
vezes a componente y. Nesse caso, se o exercício quer saber para ele ter uma aceleração aqui para a direita, essa componente y aqui tem que ser zero, ó, certo? Porque o movimento dele é horizontal, ele não vai nem subir e nem descer. Então, essa componente aqui tem que ser zero. Então, vamos analisar primeiro isso aqui, ó. Eu coloquei aqui a soma das forças que atuam em y tem que ser zero. Quem são essas forças que atuam em y, meninos? E agora eu quero que vocês participem para a gente poder conversar um pouco. Isso, então eu tenho... Isso. Olha, mas a explicação tá dando para ver direitinho? Ouvir, quer dizer? Eu vou ver se eu arrumo um fone depois para poder melhorar esse negócio. Então, vamos lá. A gente tem aí a força peso, como ela tá para baixo. Vou colocar aqui, ó, a soma das forças que atuam em y tem que ser zero. Então, eu tenho a força peso dirigida para baixo e vou considerar ela aqui negativa. Então, vai ficar menos o peso. O que mais, meninos, que a gente tem aí? Força normal. E tem mais uma. Isso. Então, aqui, ó, a gente vai decompor ela nessa componente y e nessa componente aqui em x. Então, essa componente y vai ser menos, porque ela é dirigida para baixo, o P vezes o seno de 30. Ok? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente obtém por aqui que o peso é menos 785. Essa normal, vou pôr aqui mais N, menos P, que multiplica o seno de 30 graus, ok? Lá, quando a gente for calcular a força de atrito, a gente vai precisar da normal aqui, ó. Então, vamos isolar ela nesse termo, nessa equação aqui, para a gente poder usar ela lá na frente. Então, eu tenho aqui a normal. Se ele está de K menos, menos 785, vai passar para lá mais 785. Menos P, passa mais P, vezes o seno de 30. Deixa para tirar esse seno aí no final, tá? Porque ele pode diminuir algumas coisas. Agora, vamos analisar do lado de cá, ó, a soma das forças, tá? Que atuam em x. A soma dessas forças tem que ser igual a massa vezes a nossa aceleração. Então, a massa foi dada, 80 quilos. A aceleração, ele quer que seja uma aceleração de 2,5. Então, vamos analisar aí no eixo x quais são as forças que a gente tem atuando. Um pouco de uma cor mais clara. Então, eu tenho a componente... Correto. Então, a componente x é P vezes o cosseno de 30, menos F. Isso aqui tem que ser igual a massa, eu já vou colocar aqui 80, vezes 2,5. Ficou bem espremidinha ali. Então, meninos, quando a gente pega essa força aqui que a gente precisa, esse F, a força, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, certo? Então, eu não sei quanto vale essa normal, mas eu tenho ela em termos de P, que é quem eu quero identificar aqui, ó, o nosso exercício é para achar o valor dessa força P. Então, eu tenho que a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes essa força normal. Então, eu posso reescrever esse F fazendo isso aqui, ó. O coeficiente de atrito dado aí foi de 0,25. Isso. Então, vai ficar 0,25, que multiplica 785 mais P vezes o seno de 30.
Então, vamos pegar isso aqui, ó, e substituir nessa equação que a gente estava trabalhando em x, tá? Lá estava assim, ó, P vezes o cosseno de 30, menos a força de atrito, ficou 0,25 vezes 785, mais P vezes o seno de 30. Isso aqui tem que ser igual a 80 vezes 2,5, dá aí 200. É, igual a 200, né? Deixa eu só apagar isso aqui que tinha ficado meio espremido lá em cima. Então, vai ficar aqui 80 vezes 2,5. Então, isso aqui tem que ser igual a 200. Então, agora, meninos, reparem que a gente tem uma equação aqui, ó, que a única incógnita é esse valor de P, certo? O resto dá pra gente resolver aí. Então, vai ficar P vezes o cosseno de 30, menos a multiplicação de 0,25 vezes 785. Depois vocês vão conferir aí, eu fiz, deu 196,25, tá? Mais vezes menos aqui, menos P vezes o seno de 30 graus, que tem que ser igual a 200. Então, se a gente for resolver, separa aí letra de número. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho P. O P multiplica o cosseno de 30 e o seno de 30 aqui, ó. Certo? Igual a 200. Esse menos 196 passa para lá mais. Então, vai ficar mais 196,25. Ok? Vamos... Até aqui tudo ok, meninos? Sim. Isso. Lá o movimento dele está ocorrendo assim, na direção do eixo X. Então, como ele não tem movimento em Y, certo? Como ele não está movimentando aqui na direção Y, você tem força. Você tem lá, você tem o peso para baixo, tem aquela componente Y que desce P, tem aquela normal, só que nessa direção não tem aceleração. A velocidade dele não está variando. Aí, quando acontece isso aqui, você faz a soma igual a zero, porque a aceleração aqui, ó, é zero, ok? Então, vamos para o próximo. Nesse exemplo 2, agora a gente vai começar a pensar um pouquinho mais. Ele colocou o seguinte, um bloco de B de 6 quilos, parte do repouso, desliza sobre uma cunha A de 15 quilos, que é suportada por uma superfície horizontal. Então, desprezando o atrito, determine a aceleração da cunha e a aceleração do bloco em relação à cunha. Então, meninos, ele quer dizer o seguinte, quando esse bloco B desliza, tá? Quando ele deslizar, ele vai fazer com que essa cunha movimente para frente. Então, a cunha, ela tem um movimento horizontal aqui, ó, tá? Então, o movimento dela é horizontal. O movimento de B é em cima do plano inclinado aqui dela. Então, enquanto B se desloca nesse plano inclinado para baixo, a cunha vai deslocar para a direita com uma aceleração que eu vou chamar aqui de uma aceleração A. Ok? Como existe um movimento relativo entre os dois, ó, enquanto a cunha estiver movimentando para a direita, o bloco B está descendo. Então, a gente vai associar ainda uma aceleração de B em relação a A, uma aceleração relativa, ok? Então, vamos considerar aí, ele quer saber qual que é a aceleração da cunha, que é esse valor aqui,
E qual que é a aceleração do bloco em relação à cunha, ou seja, qual é a taxa de variação da velocidade dele em relação a esse referencial da cunha aqui, ok? Ou desse plano. Primeiro, então, vamos estabelecer o diagrama de corpo livre, e o diagrama cinético dos dois, tá? Primeiro aí, esse objeto aqui que ele chama de cunha, ele fica sujeito à força N1, que eu vou chamar aqui que é uma reação a essa força que está sendo exercida por B. O peso dele atua sobre o peso de A, eu vou considerar o peso de A, e a reação aqui ao apoio dele na superfície horizontal. Então, reparem que a gente está trabalhando aí com duas forças, N1, que é a reação a esse bloco B está apoiado aqui, e o N2 é a reação ao apoio dele aqui na superfície. E eu tenho ainda o peso de A, que tem aí igual a massa de A vezes G, ok? Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre. Como que fica o diagrama cinético? O diagrama cinético, que representa aquele vetor de inércia, quando ele desloca para a direita. Então, a aceleração dele está nessa direção. Eu vou representar esse vetor de inércia massa vezes A, apontando aqui para a direita, ok? Então, aqui a gente tem o diagrama de corpo livre e aqui eu tenho o diagrama cinético. Agora, vamos olhar o do bloco. Como que fica? O bloco, se eu estou desprezando o atrito aqui, ó, entre ele e aquela superfície inclinada, a cunha, se eu estou desprezando o atrito, as duas únicas forças que vão atuar sobre ele é a força normal, aqui embaixo, é a reação aí da cunha ao apoio do bloco, e essa força-peso dele aqui, o peso de B, que é a massa de B vezes G. Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre para o bloco, ok? Como que fica o diagrama cinético? Quando eu considerar o diagrama cinético dele, aí a gente vai ter que observar o seguinte, ele tem vamos contar o seguinte, ele tem aceleração, enquanto A desloca para frente, ele também desloca, porque ele está em cima do corpo A. Então, ele vai deslocar aqui para frente com a mesma aceleração de A, e o vetor de inércia dele vai ser a massa de B vezes essa aceleração de A, ok? Esse vetor de inércia é diferente desse, que a gente está tratando massas diferentes, ok? E ao mesmo tempo que ele desloca para frente, junto com o bloco A, ó, se eu pegar em relação à superfície, ele está deslocando para frente, mas se eu pegar em relação a esse bloco A, aqui de baixo, ele está deslizando para baixo. Então, ele vai ter essa aceleração aqui para baixo, que vai ser a massa de B vezes a aceleração de B em relação a A. Ou seja, isso aqui eu estou olhando como que a velocidade dele está variando aqui, ó, à medida que ele escorrega sobre a cunha, ok? Nesse caso aqui, reparem que a gente tem dois corpos, então a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para os dois. Então, eu vou ter que fazer a soma das forças em X e em Y para cada um. Bom, então a gente inicia a resolução do exercício aplicando aí a segunda lei de Newton para a cunha, certo? Então, vamos fazer primeiro aqui para ela, considerando o eixo X horizontal, o eixo Y vertical aqui, essa direção que está sendo apontada. Então, quando a gente aplica a segunda lei de Newton para a cunha, eu vou ter a soma das forças que atuam em X, certo? Tem que ser igual a massa vezes a aceleração que eu tenho nessa direção. Pelo diagrama cinético, na direção X, eu tenho a aceleração A, que é um dos valores que a gente tem que achar no exercício. Então, nessa direção do eixo X, eu tenho N1, certo? Então, eu tenho a componente X de N1, apontando aí nessa direção. Então, vai ficar N1x, que é igual a massa
vezes essa aceleração A. N1, meninos, aqui em relação a esse eixo X, ó, se a gente for pegar ele aí, o ângulo que N1 faz com o eixo X tem que ser 60 graus, certo? A gente pode determinar esse ângulo aí fazendo semelhança, usando a semelhança de triângulos aí para poder achar. Então, eu vou ter que N1, X vai ser N1 vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a gente isolar aí o termo N1 vai ser igual a massa vezes a aceleração A, dividida aí pelo cosseno de 60 graus, ok? Cosseno de 60 é 0,5. Então, quando eu dividir esse valor aí, tá? Quando a gente fizer a divisão, eu vou obter N1 igual a 2 vezes a massa vezes a aceleração A, ok? Depois que a gente fez isso aqui, eu poderia aplicar ali a segunda lei de Newton em Y. Só que essa força aqui, essa força N2, não é do nosso interesse, nem o peso de A. Então, não é necessário, tá? Se a gente aplicasse aí, ó, eu vou considerar que a soma das forças em Y, ela vai ser igual a zero, porque nessa direção eu não tenho aceleração do objeto A, ok? Agora, vamos considerar aí a segunda lei de Newton aplicada ao bloco, tá? Quando a gente considera o bloco B, aqui, se eu for considerar o bloco, eu vou colocar o eixo X na direção que ele desliza, então vai ter o eixo X tem uma inclinação de 30 graus. No diagrama de corpo livre dele, eu vou considerar que está sendo aplicado o peso, aqui dirigido verticalmente para baixo, e a reação ao apoio aí que ele tem na cunha. Então, essa força normal, N1, ok? E o diagrama cinético, eu vou considerar que ele tem aceleração, porque ao mesmo tempo que ele desliza, o bloco A está deslocando para frente, então ele vai deslocar junto. E ele tem essa aceleração de B em relação a A, que é a variação da velocidade que ele está descendo aí sobre a cunha, ok? Então, quando a gente decompõe isso aí no eixo X, ó, tá? Ali eu tenho o eixo X, aqui assim, o eixo Y. Se a gente for olhar para esse diagrama cinético, como eu tenho uma componente de aceleração aqui nessa direção, tá? A aceleração de A está nessa direção. Quando a gente for decompor aqui, ó, em X eu vou ter a componente X dessa aceleração e a aceleração de A em relação a B, ou de B em relação a A, perdão, esse aqui de B em relação a A, apontando no sentido negativo de X. Então, quando a gente for escrever a segunda lei de Newton para o bloco, eu vou ter a soma das forças que atuam em X tem que ser igual à massa de A, ok? A massa do bloco B, aqui, que a gente está olhando para ele agora, que multiplica, eu vou ter a aceleração A, a componente X dela no sentido positivo, então aqui vai ficar positivo, e eu vou ter aqui, ó, a massa de B vezes a aceleração de B em relação a A, com o sinal negativo, porque está no sentido negativo do eixo que eu escolhi. Então, para fazer a soma das forças, vamos olhar lá no diagrama de corpo livre. Na direção aqui do eixo X, eu vou ter só a componente do peso, que eu estou considerando que ele desloca sem atrito. Então, ela está no sentido negativo, então vai ficar a componente X do peso de B, que tem que ser igual a massa de B vezes a aceleração A, X. Como aqui a gente está considerando a componente X, ó, se o ângulo que ele faz com o eixo X é 30 graus, tá? Então, aqui vai ser A vezes o cosseno de 30. Então, menos a massa de B vezes a aceleração de B em relação a A. Como que fica escrito aqui o peso de X? Então, vai ficar menos a massa de B
vezes G. Como ele é a componente X, eu vou multiplicar aqui pelo cosseno de 60 graus, certo? Estou considerando aí que o ângulo que esse peso faz com o eixo X aqui, ó. Se esse ângulo é 30, esse daqui tem que ser 60. Então, isso aí vai ser igual a massa de B vezes a aceleração A vezes o cosseno de 30 menos a massa de B vezes a aceleração de B em relação a A. Okay? Como a gente tem aqui a massa de B em todos os termos, a gente pode eliminar ela aqui para poder ficar com a expressão menor, vamos dizer assim. Então, eu posso escrever aqui no finalzinho, ó. A aceleração de B em relação a A, eu vou isolar ele aqui, ó. Como ele está menos, passa para o lado esquerdo mais. Isso aí vai ser igual a aceleração de A vezes o cosseno de 30, menos, esse valor daqui estava menos, passa para lá mais. Então, vai ficar mais G vezes o cosseno de 60 graus. Para a gente poder resolver essa expressão, ainda falta aqui, ó, a gente determinar o valor da aceleração de A. Como a gente não tem informação até agora, e a gente já usou a soma das forças em X, então vamos fazer a soma das forças em Y para o bloco B, para ver se a gente consegue determinar esse valor, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu considerar a soma das forças que atuam em Y, certo? No bloco B, naquela direção Y, lá que a gente desenhou no diagrama de corpo livre, eu tinha aqui um eixo que estava inclinado, certo? Então, eu tenho aqui um eixo com inclinação de 30 graus, nosso eixo X. O eixo Y estava aqui. Então, eu tenho a componente do Y do peso, ok? E tinha aqui a reação N1 apontando para cima. Nessa direção Y, a gente não tem isso aqui pelo diagrama de corpo livre, tá? Deixa eu só... Se eu for pegar lá pelo diagrama cinético de B, no diagrama cinético, aqui estava X, aqui estava Y. A gente tem lá, de acordo com o diagrama cinético de B, ele tem uma aceleração horizontal, que a gente chamou de uma aceleração A, fazendo um ângulo de 30 graus, aqui com o eixo X que eu coloquei para ele, certo? E na direção do eixo eu tinha aquela aceleração de B em relação a A. Então, vamos usar esses dois diagramas aqui agora para a gente fazer a soma das forças em Y, ok? A soma das forças em Y tem que ser igual a massa vezes a aceleração que eu tenho nessa direção. Nessa direção Y aqui, ó, se a gente for pegar pelo diagrama cinético, eu só vou ter a componente Y dessa aceleração A. Então, a componente Y dela vai ser a aceleração A vezes o seno de 30 graus, ok? Então, vamos ver agora pelo diagrama de corpo livre quem são essas forças que atuam em Y. Eu vou ter a componente Y do peso, apontando aí para baixo, ok? Vou ter a componente N1 apontando para cima. Isso aí tem que ser igual a massa de B, que a gente está tratando aqui o corpo B, vezes a aceleração A, vezes o seno de 30. A componente Y do peso é a massa do corpo, MB, vezes a aceleração de queda livre, vezes aqui o seno de 60, tá? Essa componente N1, que a gente está procurando aqui, lá quando eu apliquei a segunda lei de Newton para a cunha, a gente achou que o N1 ele vale 2 vezes a massa de A, vezes a aceleração de A. Isso aqui tem que ser igual a massa de B, vezes a aceleração de A, que multiplica aí o seno de 30.
Então, a gente conseguiu reescrever a equação agora, substituindo N1, e colocou ela toda em função de uma única incógnita. Então, eu tenho aqui a aceleração de A aqui nesse termo, certo? A massa de A e B são conhecidas, G é constante. Então, para a gente achar o valor aí dessa aceleração agora, é possível. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou separar as minhas incógnitas. Então, 2 vezes a massa vezes a aceleração A. Se esse termo aqui a gente não mencionou o seguinte, ó, como ele está dirigido para baixo, essa componente da aceleração y, esse sinal aqui, ó, tem que ser negativo, ok, pessoal? Então, esse sinalzinho aqui da aceleração em B, ele tem que ser negativo, e eu vou colocar ele aqui agora, ó, que eu esqueci. Tá? Então, se ele está de K menos, passa para K mais, vai ficar mais a massa de B vezes a aceleração A, que multiplica aí o seno de 30, e aquele termo que estava menos de lá passa para cá mais a massa de B vezes G, que multiplica o seno de 30. Quem já quiser substituir nesse ponto, tá? Aqui é o 160, né? Quem quiser fazer a substituição logo nesse ponto, não tem problema, tá? Então, se a gente fizer aí vezes o 160, se não quiser fazer a substituição logo, coloca o termo A em evidência para ficar mais enxuta a expressão, ó, vai ficar 2 vezes a massa de A mais a massa de B vezes o seno de 30, que tem que ser igual a massa de B vezes G vezes o seno de 60, ok? Então, fazendo aí a substituição, a gente obtém que a aceleração de A, ela vai ser igual a massa de B vezes G vezes o seno de 60, dividido por 2 vezes a massa de A, mais a massa de B, vezes o seno de 30. Ok? Então, vamos substituir os valores que são dados. Lá no enunciado do exercício, ele colocou aqui, a massa do bloco B é 6 quilos, certo? Então, vai ficar 6 vezes 9,81, isso, vezes o seno de 60. A massa da cunha, a massa de A, é 15 quilos. Então, vai ficar 2 vezes 15, mais 6 vezes o seno aí de 30 graus, ok? Então, quando a gente fizer isso aí e dividir, eu obtenho aí que a aceleração de A, ela vai ser igual a 1,54 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, essa aqui é a aceleração de A, e ainda falta a gente determinar a aceleração, ou seja, essa aqui é a aceleração com que a cunha, aquele plano inclinado, está deslocando para frente. Falta a gente determinar ainda qual que é a aceleração com que o bloco B escorrega sobre ela, ok? Quando a gente aplicou a segunda lei de Newton para o bloco, a gente chegou na equação que a aceleração de B em relação a A, ela é igual a aceleração A vezes o cosseno de 30, certo? Mais G, que multiplica o cosseno aí de 60 graus. Então, quando a gente faz a substituição do valor de A que nós encontramos, a aceleração de B em relação a A, ela vai ficar igual a 1,54 vezes o cosseno de 30, mais 9,81 vezes aí o cosseno de 60, ok? Então, vezes o cosseno de 60 graus. Então, eu vou achar aqui a aceleração de B em relação a A, multiplicando aí, vai ficar 6
6,24 metros por segundo ao quadrado, ok? Esse valor aqui, ele dá a aceleração com que ele está descendo aí, com que ele está escorregando sobre o plano. Então, ao mesmo tempo que esse objeto aqui, que a gente chama de cunha, ao mesmo tempo que B desliza para baixo aqui, ó, certo? Então, ele está deslizando aqui para baixo com uma aceleração de 6,24 metros por segundo ao quadrado. Aquela componente aí da força normal, da reação aí, do apoio do bloco sobre a cunha, aquela componente X, ela faz com que o bloco A seja acelerado, ou esse conjunto seja acelerado aí para frente, ok? Com aceleração de 1,54 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, isso aí é o que a gente estava buscando, esses resultados. Uma outra forma que a gente tem, meninos, de colocar a decomposição de força é em questão das componentes normal e tangencial. Então, quando é que é interessante a gente fazer isso aqui? Geralmente em trajetórias curvilíneas, certo? Movimentos circulares ou alguma outra trajetória curvilínea. Porque quando eu tenho um movimento curvilíneo, me interessa saber qual que é a força responsável por manter o corpo nessa trajetória. Então, a gente coloca o seguinte, eu vou ter uma componente que é tangente à trajetória, certo? E uma componente que é normal à minha trajetória. Então, quando eu for colocá-la, eu tenho um diagrama aqui, ó. Posso dizer que o diagrama de corpo livre, eu vou ter as forças que podem ser decompostas nessas duas direções, tangencial e normal. E, como a consequência disso, geralmente em trajetória curvilínea, a gente tem uma variação tanto de velocidade, certo? Como a velocidade, ela está variando aqui, ela pode variar em módulo, certo? Ou ela pode variar ainda a direção. Então, o que a gente coloca aí? Essas componentes normal e tangencial da aceleração, a minha componente normal, ela é responsável por variar a direção, e a componente tangencial é responsável por variar o módulo da velocidade, ok? Então, a gente vai fazer aí essa decomposição nessas duas direções. A gente considera que elas sejam perpendiculares. E a normal é sempre normal à sua trajetória e a tangente é tangente à trajetória naquele ponto. Tá? Como eu disse, a componente normal é responsável por variar a velocidade. Então, eu vou colocar aqui que a soma das forças na direção normal é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividida aqui por esse ρ que a gente está chamando do raio da curva. Então, eu vou pegar um setor da minha trajetória, ok? Como se fosse um arco aqui de circunferência e estabelecer esse raio. Essa aqui é a minha componente normal, é a força responsável por manter o corpo na trajetória curvilínea e a aceleração responsável por variar a direção da velocidade. Essa componente tangencial é o que eu tenho aqui fazendo a variação do módulo, certo? Então, por exemplo, quando a gente considera o movimento circular uniforme, o movimento circular uniforme ele ocorre com um módulo de velocidade constante. Mas a direção do movimento ela é alterada constantemente. Ó. Se eu considerar 4 instantes diferentes aí, eu posso considerar que nesses 4 instantes do movimento circular uniforme, eu tenho 4 direções diferentes, ok? Então, ele tem aceleração normal, mas ele não tem aceleração tangencial. É o caso do movimento circular uniforme. Então, nesse movimento aqui, eu teria uma componente zero, tangencial zero, mas uma componente normal que é responsável por manter aí o corpo nessa trajetória circular, variando a sua velocidade, ok? Nesse exemplo, eu tenho aí um pêndulo
de 2 metros com essa massa pendular aqui, uma massa M. Então, ele coloca o seguinte: a extremidade de um pêndulo de 2 metros descreve um arco de circunferência e um plano vertical. Se a tração nessa corda é 2,5 vezes o peso do pêndulo, para a posição mostrada na figura, determine a velocidade e a aceleração do pêndulo nessa posição. Então, repare que quando o pêndulo executa esse movimento aqui, ele está fazendo uma trajetória aqui que descreve, é um arco de circunferência, certo? Qual que é o raio dessa circunferência que a gente vai considerar? É o comprimento do pêndulo. A direção da minha velocidade aqui, ela está alterando de acordo com a minha trajetória. Então, nesse caso aqui, meninos, eu tenho uma força que é responsável por manter ele nessa trajetória, que nesse caso aqui é a tração que está sendo exercida na corda, a tração T, ok? Eu vou decompor, ele tem o peso atuando aqui sobre a massa. Então, se a gente for analisar, ó, eu tenho uma componente do peso está sendo responsável por variar essa velocidade, e a outra componente está contrabalanceando aí com a tração para manter ele na trajetória circular. Então, nesse caso, pelo tipo de movimento que a gente tem, é melhor a gente fazer aquela decomposição em componente tangencial e normal, ok? Então, vamos resolver o seguinte, ó. O diagrama de corpo livre, para ele, o diagrama de corpo livre, eu vou colocar aí direção tangencial e normal. Na direção normal, mantendo ele na trajetória circular, eu tenho essa tração, que o exercício menciona que é 2,5 vezes aí o peso da massa. E aqui eu vou ter o peso verticalmente para baixo. Se o ângulo que o peso faz com a direção normal é 30 graus, esse ângulo que ele faz aqui com a linha tangencial é 60, ok? O diagrama cinético, ele vai mostrar o seguinte, ó, ele tem uma componente da aceleração aqui, uma componente tangencial, e vai ter uma componente normal apontando aí para cima. Essa componente normal está mantendo ele, está variando aí a direção, está mantendo ele na trajetória, e essa componente tangencial faz a velocidade dele aumentar ou diminuir. Então, vamos aplicar aí a segunda lei de Newton nesse problema. Então, a soma das forças que eu tenho nessa direção tangencial vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Então, eu vou ter o seguinte, e a soma na outra direção, que é a normal, a soma das forças na direção normal vai ser igual a massa vezes essa minha componente aí normal da aceleração, ok? Então, vamos pegar aí nessa direção tangencial. Na direção tangencial, a única força que eu tenho é a componente tangencial do peso, tá? Então, eu vou pegar aqui a componente tangencial do peso, tem que ser igual à minha massa, vezes essa aceleração tangencial, tá? Quem é o peso, meninos? Aqui eu vou colocar ela negativa, porque está no sentido que eu estou considerando que seja negativo. Aqui também vai ficar negativo por causa do sentido do eixo, tá? Então, vai ficar menos m vezes g, vezes o cosseno de 60, tá? Porque eu estou pegando a componente que está na direção desse eixo tangencial. Isso aqui tem que ser igual a menos a massa vezes a aceleração tangencial. Então, eu tenho a massa nesses dois termos, o sinal de menos também está aqui nos dois. Então, sobra aí que a nossa componente tangencial, ela vai ser g vezes o cosseno de 60. Como g é 9,81, que a gente está considerando aqui na mecânica, o cosseno de 60 é 0,5. Então, multiplicando aí, a gente tem uma aceleração tangencial de 4,9 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora, vamos considerar o seguinte. Então, para a gente determinar aí a componente normal
vamos usar agora a soma das forças na direção normal. Na direção normal, eu tenho a tração T para cima, certo? E tem a componente normal aí do peso dirigida para baixo. Isso aqui tem que ser igual a minha massa vezes a aceleração normal. Quando a gente considera, então, o peso, o exercício lá no início, ele fala que esse peso vale 2,5, a tração, quer dizer, a tração vale 2,5 vezes o peso. Então, M vezes G. A componente normal ali vai ficar M vezes G, vezes o seno de 60 graus. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a minha aceleração normal. A gente tem massa aqui em todos os termos, ó. Ok? Então, essa componente normal da minha aceleração, ela vai ficar 2,5 vezes G, menos G que multiplica o seno de 60 graus. Então, essa componente normal, ela vai ser igual, substituindo aí G por 9,81, aproximadamente 16 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, aqui a gente já determinou o componente normal e a componente tangencial. Se você desejar o módulo dessa aceleração, então o módulo seria a raiz da minha componente tangencial ao quadrado mais a minha componente normal ao quadrado. Então, fazendo aí esse módulo, quem quiser calcular para ver, vai ficar 16,73 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui o exercício não pede, a gente calcula mesmo só para ter uma ideia desse valor. Lá no enunciado, ele pediu para a gente determinar a velocidade nesse ponto. Então, para determinar a velocidade, eu vou usar isso aqui, ó. A aceleração normal, ela é v ao quadrado sobre o raio da minha trajetória. Então, se eu multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar v ao quadrado é igual ao raio vezes a componente normal da minha velocidade, ou da minha aceleração. Então, substituindo aí, vou colocar aqui de lado, ó, eu vou ter que v ao quadrado é igual a 2 vezes a nossa componente normal aí que a gente determinou foi 16. Então, multiplicando, v ao quadrado é igual a 32. Se eu tirar a raiz daqui e a raiz quadrada daqui, então a gente obtém aí uma velocidade de 5,65 metros por segundo. Então, naquele ponto mostrado, quando o ângulo é 30 graus da corda lá, eu tenho uma velocidade de 5,65, ok? Quando esse ângulo muda aí os valores de aceleração, muda-se também os valores de velocidade, tá? Eu vou deixar agora como exercício para vocês, determinem qual que é a velocidade do pêndulo quando ele passa naquele ponto mais baixo da trajetória, tá? Quando ele passar aqui, ó, quando ele estiver em movimento, e o ângulo que ele faz com a vertical aí, o ângulo θ, foi igual a 0, ok? Admitindo que ele já vem em movimento, então eu quero que determine aí qual é a velocidade e a aceleração dele nesse ponto, tá? Quando, pessoal, a gente considera movimentos que sejam curvilíneos, certo? E que ocorrem sob determinada de forças aí que estão no plano de movimento do corpo, então é interessante a gente usar essas componentes radial e transversal. Toda vez que eu estiver tratando esse tipo de movimento, ao invés da gente usar a coordenada cartesiana, é mais fácil a gente utilizar coordenadas polares, certo? Para descrever as posições ocupadas pelo corpo. Então, só para relembrar, em coordenada polar, a gente vai usar R e θ para poder descrever essa posição. Em coordenadas, se for em 3 dimensões, por exemplo, um movimento em espiral. Vamos dizer que eu tenho um corpo que realiza
um movimento assim, ó, em espiral, certo? Então, para esse tipo de movimento, a gente usa coordenadas cilíndricas, que é r θ e uma coordenada z, ok? Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui nas coordenadas polares e movimentos que ocorrem no plano. Quando é que vai ser interessante a gente utilizar isso? Quando eu estiver interessado em saber qual que é a força responsável por manter o corpo numa trajetória curvilínea. Então, eu posso analisar a direção que eu estou só no plano que ocorre o movimento. Tá? É mais fácil a gente fazer assim do que em coordenada cartesiana. Quando eu for decompor o movimento em componente radial e transversal, então eu chamo de componente radial, tá? Essa linha aqui, ó, que liga a origem do meu sistema de referência até o ponto. Então, o eixo que está em cima dessa linha eu vou chamar de um eixo radial. O eixo transversal é perpendicular a esse eixo radial. Então, o transversal ele vai ser sempre perpendicular ao meu raio R aí, ok? E eu vou falar que a soma das componentes radiais de força tem que ser igual a massa vezes a minha componente radial de aceleração. E a soma das minhas componentes transversais de força tem que ser igual a massa vezes a minha aceleração transversal, ok? Lá no capítulo 11, a gente colocou a aceleração radial e transversal dessa forma, que o radial é R 2 pontos menos R θ 2 pontos. Agora eu quero colocar aqui, eu estou refazendo essa parte justamente por causa disso, que pode não ter ficado muito claro na hora da aula ao vivo. Esse R 2 pontos, meninos, ele está dizendo o seguinte, ele significa, é a segunda derivada, certo? Ele é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Então, a gente está colocando como R 2 pontos. Isso aqui significa aceleração. Então, ele está te dando uma taxa de variação da velocidade com que o corpo varia aí, ó, esse R, certo? Então, o R 1 ponto é a velocidade com que ele está variando esse R, certo? O R 2 pontos é a aceleração com que ocorre essa variação de velocidade. E esse θ, vocês já viram ele lá em Física 1, só que aqui a gente está usando um nome diferente. Ele é aquela velocidade angular. Ele está dando uma ideia seguinte, ó, de quanto esse ângulo θ aqui varia com o tempo. E o θ 2 pontos é o que a gente chama lá na Física 1 de aceleração angular. Ele está te dando ideia com que velocidade, com a taxa com a qual essa velocidade angular está variando, certo? Quanto maior, significa o seguinte, essa velocidade angular está variando mais rápido, ok? Então, basicamente, aí essas componentes, essa aqui que a gente chama de componente radial da aceleração, essa aqui que a gente está chamando de uma componente transversal, elas fazem uma conexão entre o movimento que ocorre, um movimento linear, vamos dizer assim, e o movimento angular, é uma junção dos dois, ok? Por exemplo, quando eu considero um objeto que se move num plano, vamos dizer que a gente estivesse olhando ele de cima para baixo, tá? Então, ele vai ter uma trajetória, eu vou colocar aqui como meu eixo de referência, esse eixo, tá? O meu eixo polar. E aí, para cada posição, para cada ponto ocupado por ele, eu vou associar um R e um θ. Então, eu vou chamar aqui de θ1 e R1. Vamos dizer que depois de algum tempo, ele vai descrever aqui um movimento, tá? Curvilíneo. E aí, depois de um tempo, ele vai passar a ocupar essa posição P2. Então, para essa posição P2, ele vai ocupar aqui um outro raio, certo? Um R2. E vai descrever aqui um outro ângulo que eu vou chamar de um θ2. Para ele ir de P1 e P2, o que ele está variando? Ele variou o raio e variou o ângulo. Então, essa variação do raio com o tempo
essa variação do raio com o tempo é o R ponto, que é a mesma coisa da velocidade. A variação do ângulo com o tempo é o θ ponto, é o que a gente está chamando lá atrás de velocidade angular. Se eu for olhar a rapidez com que essa velocidade varia, tá? A taxa com que essa velocidade varia, então a gente chega na aceleração com que esse R está aumentando ou diminuindo. Então, eu vou chamar esse R 2 pontos aqui. E se eu for pegar a taxa com que essa velocidade angular está variando, a gente chama de θ 2 pontos e chama isso aqui de alfa, ok? Para que haja essas variações, eu tenho que ter força, ok? Eu tenho que ter uma força aqui para variar essa aceleração dele, para fazer esse R variar rápido ou devagar. E para fazer esse θ variar rápido ou devagar também, eu tenho que ter aí uma componente de força nessa direção. Então, o que a gente faz? A gente coloca eixos aí, ó. Então, a gente chama esse eixo aqui de um eixo transversal, de um eixo radial, perdão, um eixo R, tá? E esse eixo perpendicular a ele aqui eu chamo de um eixo transversal, um θ, ok? Então, para ficar mais claro aí o que é esses termos que a gente está utilizando, eu vou deixando assim para vocês. Nesse exemplo, o exercício coloca o seguinte: um bloco B de massa M pode deslizar livremente sobre um braço 0A sem atrito, que gira em torno de um plano horizontal com uma taxa constante θ0. Então, sabendo que B é liberado uma distância R0 da origem aqui, expressa em função de R, a componente R da velocidade de B ao longo de 0A. A intensidade da força F exercida sobre B pelo braço. Então, meninos, ó, é como se você estivesse analisando o movimento de cima. Esse movimento ocorre num plano, certo? Como se fosse em cima de uma superfície, em cima de uma mesa. E você está observando o movimento de cima. Então, você está analisando o movimento de um plano acima do que ele está ocorrendo. Como ele falou que essa taxa aqui constante, essa taxa é constante, ficou faltando aqui um pontinho, ó. Significa o seguinte, aquela velocidade angular, ela é constante, tá? Então, se a velocidade angular, ela é constante, isso aqui significa que ele vai variar sempre o mesmo ângulo, no mesmo intervalo de tempo. Então, aquela segunda derivada dela tem que ser 0, ok? Então, o que o exercício está pedindo? Ele quer a componente radial da velocidade em função da componente aí de R e quer saber quanto que vale a força que é exercida pelo braço, ou seja, por esse 0A, sobre esse bloco B que está deslizando, ok? Lá no exercício ele colocou que ele está deslizando livremente, então ele desliza sem atrito. Então, vamos resolver isso aí. Quando eu coloco que ele está deslizando sem atrito, o bloco B, então a única força que vai atuar sobre ele aqui, ó, é a força que esse braço exerce sobre ele para sustentar ele aqui, para manter ele preso no braço, ok? Como não tem atrito, eu não tenho força aqui na direção 0A. Então, o diagrama de corpo livre para o bloco mostra aí essa única força, essa força F. Agora, isso aqui é o diagrama, certo? De corpo livre. Agora, vamos olhar aí o diagrama cinético que a gente tem aqui. No diagrama cinético, eu tenho que colocar que ele tem uma componente radial de aceleração e uma componente transversal, tá? Por quê? Quando esse braço desliza, vamos dizer que o movimento está ocorrendo aqui no sentido anti-horário, ó. Quando ele deslizar, se B está sem atrito, a tendência é que ele escorregue e vá lá para a ponta. Então, nesse instante aqui, ele está nessa posição, ele vai escorregar e vai vir aqui para frente, ó, à medida que o 0A gira. Então, quando ele estiver girando, esse R está mudando, certo? Se ele está mudando de posição, se ele está deslocando,
Então, ele tem velocidade. Tem uma velocidade de deslocamento aqui, ó. E essa velocidade, ela é alterada por essa componente de aceleração. Então, vamos olhar aí. A soma das forças que atuam na direção radial tem que ser igual a massa, certo? Igual a massa vezes a minha aceleração radial, que é isso aqui que a gente achou lá no capítulo 11. Como eu não tenho nenhuma força na direção radial, a soma das forças na direção radial é zero. Isso aqui, então, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A massa, meninos, não vai ser zero. A massa do bloco não muda. Tá? Ela é constante, diferente de zero. Então, para isso aí ser zero, para essa equação zerar, esse termo que está aqui dentro, ó, tem que ser nulo. E para que ele seja nulo, o R dois pontos que a gente tem aqui tem que ser igual a esse R θ ponto ao quadrado. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, ó. Basicamente, a aceleração R dois pontos tem que ser igual a minha posição R vezes a minha velocidade angular ao quadrado. Ok? Então, vamos trabalhar agora na direção radial, transversal, na direção θ. A soma das forças que atuam na direção transversal tem que ser igual a massa vezes a minha aceleração transversal. Essa aceleração ela é escrita dessa forma, também foi visto lá no capítulo 11, o capítulo anterior. Então, de que ele depende? Essa componente transversal, o A θ, ele é igual a R dois pontos, desculpa, ele vai ser igual a R, tá? A posição R, que multiplica a minha aceleração angular mais 2 vezes R vezes a velocidade angular. Como esse aqui é constante, não dá para a gente derivar ele duas vezes. A segunda derivada dele tem que ser zero. Então, sobra para nós só esse termo, multiplicando aí a massa. Então, a força, como o exercício pediu a força como a função de R, a força vai ser igual a 2 vezes a massa vezes o raio R vezes esse θ ponto. Agora, vamos interpretar esse resultado. Como a taxa aqui é constante, a velocidade angular é constante, a massa também é constante, certo? O que pode fazer essa força ser maior ou menor é esse raio R. Então, reparem que quanto mais próximo do eixo ele estiver, menor vai ser o valor da força exercida sobre o bloco. À medida que ele vai deslocando aqui para a ponta, ó, essa força vai aumentar, ok? Então, uma parte do exercício está resolvida aqui. Agora, ele pediu para a gente achar a velocidade, tá? Para achar a velocidade, a gente vai trabalhar essa expressão que a gente achou na aplicação das forças na direção radial, ok? Então, vamos lá. Para a gente achar essa componente, eu vou primeiro trabalhar isso aqui, ó. A segunda derivada da posição, ela é igual à derivada de V em relação ao tempo, certo? É aquela aceleração que a gente trabalhou lá atrás. Se eu multiplicar isso aqui, meninas, ó, se eu fizer dr aqui e dr aqui embaixo, certo? Eu não estou mudando o valor dessa equação, porque dr dividido por dr é 1, certo? Esse termo aqui, ó, é igual a 1. Então, isso não muda. Agora, se eu pegar aqui, se eu mudar meus termos aí de lugar e colocar dr sobre dt. Então, se eu mudar isso aqui, vai ficar dv sobre dr vezes dr sobre dt. Esse termo aqui, ó, é a velocidade, é v. Então, significa que eu posso escrever a segunda derivada temporal ou a minha aceleração como a velocidade vezes dv sobre dr. É basicamente eu escrever a aceleração em função da posição, tá?
Então, lá atrás, a gente escreveu que esse R, dois pontos, ele era igual aí a 2 vezes. Lá no primeiro slide, a gente escreveu que ele era R, θ ponto ao quadrado. Isso aqui é uma constante, certo? Então, se eu pegar isso aqui, ó, meninos, e escrever aqui do outro lado, eu vou colocar aqui, a aceleração é V dr sobre, que dv, peraí. Então, aqui vai ficar V dv dr, que tem que ser igual a R vezes θ ponto ao quadrado. Então, vamos separar as nossas variáveis, ó. Separando elas aí, vai ficar V dv de cá, R θ ponto ao quadrado, vezes dr do lado de cá. Para achar essa velocidade, que aqui eu estou querendo, eu preciso integrar a minha equação do lado de cá e do lado de cá, ok? Então, integrando aí os dois lados, eu vou integrar desde uma velocidade inicial V0 até V, de uma posição inicial R0 até R. Então, a minha velocidade V, a integral disso aqui vai me dar V ao quadrado sobre 2, variando entre V0 e V, que tem que ser igual a R ao quadrado sobre 2. Como esse termo aqui, o θ ponto, é constante, vamos deixar ele do mesmo jeito, variando de R0 até R. Então, esse 2 está dos dois lados, a gente pode tirar ele da equação, tá? E vai ficar aí que a velocidade ao quadrado, variando de V0 até V, tem que ser igual. Eu vou colocar esse θ primeiro aqui para ficar melhor nosso resultado, tá? Então, vai ficar θ ponto ao quadrado vezes R ao quadrado, variando entre R0 e R. O V0, meninas, a gente supõe que ele parte do repouso, então essa velocidade inicial aqui é 0. Então, substituindo, vai ficar aí V ao quadrado é igual a θ ponto ao quadrado, que multiplica R ao quadrado menos o R0, fazendo a substituição aí das nossas limites. Então, tirando, extraindo a raiz, tá? A gente tem que a velocidade, ela vai ser igual a esse θ inicial, certo? Que multiplica a raiz quadrada de R ao quadrado menos o R0 ao quadrado. Então, aqui a gente tem a velocidade como uma função do raio, ok?